chamado capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, o Evangelho segundo o Espírito, ele tem para nós uma proposta muito interessante, que é a reflexão das falas de Jesus no aspecto moral sob a ótica da doutrina espírita. Então, esse capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que traz a mão direita, ele vai tratar de uma caridade, mas uma caridade muito simples, uma caridade da simplicidade das nossas vidas. Então ele traz uma série de notas a respeito da grandeza da nossa relação com o outro. E ele começa, pelo título, não saiba a vossa mão esquerda que faz a mão direita, Kardec começa assim, por quê? Porque essa fala tomada ao pé da letra nos parece um pouco absurda. Como é que a mão esquerda não vai saber o que a mão direita faz se elas estão no mesmo corpo, fazem parte do mesmo corpo? Claro, nós sabemos que é o sentido metafórico, não é o sentido real, Mas acontece, irmãos, que na nossa sociedade existem pessoas que são tremendamente indiferentes à dor do outro. Aquelas que não estão nem um pouquinho interessadas em fazer o bem, estão preocupadas com a sua própria vida. Pessoas que dizem assim, fulano está precisando de ajuda, eu também. Que se dane, que se vire, vá procurar recurso lá do lado dela. Quanta gente faz isso, E não existe por parte delas um olhar de misericórdia, um olhar de atenção para aqueles que sofrem, para aqueles que são marginalizados, para aqueles que têm dificuldades, tanto dificuldades físicas quanto dificuldades mentais. Existe um outro grupo que diz que se interessa sim em fazer o bem, gosta de cuidar dos outros, mas diferente daquele primeiro que eu disse que não quer saber de nada, esse segundo grupo diz que quer saber de tudo. Adora fazer e adora mostrar que faz. Outros fazem, irmãos. Quantos de nós fazemos o bem? Mas escondemos até que fazemos o bem. Mas deixamos uma flechinha pequenininha para que os outros percebam o bem que a gente fez. Então o capítulo de hoje, ele é voltado para aqueles que têm uma vontade enorme de dizer que fazem o bem, de dizer tudo aquilo que fizeram pelos outros, Por isso esse título, não saiba a vossa mão esquerda o que faz ou o que dá a vossa mão direita. E Kardec abre esse nosso estudo com um tópico chamado fazer o bem sem ostentação. Porque fazer o bem sem ostentação é o foco desse capítulo. E ele vai ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e é um capítulo que está assim, cheio de puxões de orelha, cheio de alerta, e chama a nossa atenção para a gente acordar. Nós que estamos dormindo, precisamos acordar. Esse capítulo, o trecho dele, diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, a relação que deve existir é de nós com Deus. Jesus já falou isso, no Sermão da Montanha, e durante a vida pública dele, ele realizou muitas curas, como todos nós sabemos. E quando ele curava, ele dizia depois: vai
e não contes nada a ninguém. Então ele é muito coerente, né, com aquilo que ele nos propôs. O capítulo de hoje, então, é referente aos aspectos da ostentação. Muito bem, irmãos. O papel de fazer as coisas, o bem, para que o outro nos perceba, indica que nós ainda não temos uma compreensão verdadeira de vida imortal, que tudo que nós fazemos se aplica a esse ambiente terreno e que nós precisamos tirar uma vantagem pessoal daquilo que nós fazemos. Olha como isso é sério. Quando é que nós vamos sentir que a recompensa dos homens não pode, não deve nos interessar? E aí, se a gente tivesse certeza absoluta que Deus nos assiste, certeza da vida imortal, certeza de um processo evolutivo marcado pela prática do bem, pelo desenvolvimento das nossas virtudes, nós não precisaríamos da aprovação dos homens, como nós precisamos tanto. Por que a gente quer que os outros nos elogiem quando a gente faz alguma coisa? Algum familiar, quando você faz alguma coisa, dá uma esmola ou trata alguém bem, né? Poxa, ninguém falou nada sobre isso que eu fiz. A gente não pode pensar assim. Então, irmãos, nós fazemos isso porque nós somos muito fracos na nossa fé. E isso indica que nós temos uma necessidade de alcançar na terra o prestígio entre os homens. Infelizmente, nós somos assim. Por exemplo, alguém vai a algum lugar, faz um trabalho num lugar onde há muitos necessitados, e ali ele faz realmente muitas coisas, ele cozinha, ele ajuda, ele limpa, ele dá a palavra. Mas depois, quando ele volta para a casa espírita dele, ou volta para a sua própria casa, ele diz assim: nossa, eu estou muito cansado. Gente, hoje eu trabalhei tanto, eu cozinhei, eu lavei, eu fiz, acontecia, eu falei, eu limpei. E aí? Esse tipo de atitude indica o quê? Que nós ainda temos muito aquilo que está lá no capítulo anterior, que é o capítulo 12, que fala sobre o interesse pessoal. E o interesse pessoal, gente, é a junção do egoísmo e do orgulho, coisas que nós precisamos tirar das nossas vidas. Quando nós tivermos desinteresse pessoal, é sinal de que nós já alcançamos aí uma virtude. Uma representação muito excelente, né? Vou dizer assim, muito excelente disso, é Chico Xavier. Alguém aqui pode dizer de alguma coisa que Chico tenha feito na vida dele, que foi por interesse dele mesmo? Nós não temos essa notícia, não temos. O interesse pessoal indica a nossa fragilidade, e aí está o fazer o bem com ostentação. O capítulo vai dizer fazer o bem sem ostentação. E por que a gente faz isso? Porque a gente não tem certeza que existe um propósito superior, que fazemos aquilo tudo que fazemos de bom tem um propósito e a gente não consegue entender. Daí a gente querer a aprovação daqueles que estão conosco aqui nesse planeta. Então esse capítulo ressignifica muito a discussão sobre a prática do bem. Vai alargar essa discussão não somente para os aspectos materiais, mas também para os aspectos espirituais. Conforme a gente vai estudando e vai entendendo esse capítulo, ele vai tirar de nós a sensação de que para fazermos o bem, a gente tem que dar dinheiro, a gente tem que dar coisa material. Também é necessário,
Mas não é só isso. É um capítulo bastante rico porque ele tem 10 mensagens dos Espíritos e mais 2 respostas que Kardec faz aos Espíritos. Sem falar em acho que são 2 textos que o próprio Kardec escreveu. Vão ser os primeiros que a gente vai ver. Então, uma das páginas mais interessantes que esse capítulo possui é um texto de Kardec chamado Os Infortúnios Ocultos. Kardec deve ter escrito esse texto, irmãos, baseado em alguém que ele viu ter essa prática. Alguém que ele viu que ajudava sem interesse. Então ele vai contar para nós a história de uma mulher. É um texto que, como eu disse, não é psicografado, é de Kardec. E eu queria chamar a atenção de vocês para o título desse texto. Infortúnios Ocultos. Por quê, gente? Sempre que a gente lê um livro, sempre que a gente lê um texto, nem sempre a gente se dá conta do importante que está, a gente não consegue enxergar o título, o que está escrito ali naquele título, né? E, nesse caso, infortúnios ocultos quer dizer exatamente isso. Aqueles sofrimentos do próximo que ninguém vê. Ou seja, quando ocorrem calamidades, nós temos enchentes, secas, deslizamento de terras, como nós vimos aqui, tristemente, em Friburgo, né? Quando a gente vê isso, há uma grande comoção da sociedade que faz de tudo, remove montanhas para ajudar aqueles que foram atingidos, não é assim? Mas aqui Kardec fala daqueles que sofrem e que ninguém vê. Ele fala daqueles que a gente não percebe que eles existem. Nós fazemos de conta, irmãos, que a nossa sociedade não passa por tantos sofrimentos. Nós estamos muito voltados para o nosso próprio umbigo. Então, a personagem central desse texto é uma mulher que enxerga o sofrimento que existe, que é um sofrimento que dura muito tempo e que ninguém vê. Vale a pena ler o texto inteiro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Kardec trata esse texto de uma forma muito bonita mesmo. Quando ele conta a história dessa mulher que usa trajes simples, que ela não se veste com ostentação. E ele pergunta assim: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados? Vejam só, ele não fala de trajes rasgados, sujos, maltrapilhos. Ele fala de vestimenta simples, limpa. E ele diz que ela leva com ela uma mocinha, é a filha dela. E a filha dela também está modestamente vestida. Quando elas chegam, as pessoas da casa as cumprimentam com muita alegria. O que a gente entende por isso? Elas são conhecidas ali. Então, essa senhora com a filha fazem sempre esse tipo de caridade. As pessoas reconhecem essa senhora como sendo a sua benfeitora, que chega naquele ambiente, e aí Kardec fala que ela chega e vai trazer aquilo que a família precisa. Há uma observação muito interessante aqui, que diz assim: tudo que ela traz está acompanhado de meigas e consoladoras palavras. Ela não leva ajuda material e vai embora. Vejam a importância disso. Ela principalmente leva conforto a essas pessoas. Ela não pergunta a religião dela, qual a crença dela. Ela não pergunta quais são as opiniões políticas ou outras opiniões que elas têm da vida. Não.
O texto conta também que naquela noite os beneficiados oram a Deus por elas, que são anjos da consolação para eles. Kardec diz que ela vai vestida simples para não humilhar aquelas pessoas. E ela leva a filha para que a filha aprenda o verdadeiro sentido de tudo, gente. A menina diz para a mãe, ai mãe, eu quero ajudar também, mãe, eu quero fazer alguma coisa para essas pessoas. E ela diz, sim, minha filha, você pode fazer muito, mas se eu te der alguma coisa para você dar para eles, qual mérito vai haver nisso? Nenhum. O importante é que você produza alguma coisa e ofereça. Você pode fazer roupinhas para as crianças, você pode fazer tantas coisas para serem vendidas e o dinheiro ficar benefício para eles. Quantas coisas você pode fazer? Aí sim vai haver mérito. A senhora ela está centrada não no objeto material, mas na disponibilidade do coração, na capacidade de se envolver com o seu próximo. E para encerrar esse texto, é muito bonito quando Kardec nos conta, e ele aí volta ao título Infortúnios Ocultos, porque ele diz que numa outra circunstância, um dia, uma das beneficiadas dessa senhora vai até a casa dela para lhe oferecer trabalhos manuais, né, para vender. E quando ela chega ali, naquela casa rica, e é atendida pela senhora, ela se assusta. É a minha benfeitora. Mas a senhora diz para ela o seguinte: não contes nada a ninguém. Não era assim, irmãos, que Jesus falava? Então a vida nos oferece aí esses dramas, e é isso que a gente tem para trabalhar. Ou seja, essa habilidade de oferecer aquilo que a gente pode dar, sem precisar fazer coisas estrondosas, coisas extraordinárias, que todos vejam, não. Podemos fazer uma caridade singela, coisas que podem ser feitas até sem o dinheiro, porém com a nossa boa vontade. Bom, irmãos, Kardec traz a seguir um outro texto do Evangelho, que é Marcos, capítulo 12, do 41 ao 44, que é o óbolo da viúva. E aqui a história é mais ou menos a seguinte: pessoas estavam no templo, elas levavam dinheiro, ofertório, né, dinheiro, para colocar, levavam ofertas para colocar no ofertório, e aí as pessoas iam colocando grandes somas ali, quando aparece uma viúva e coloca 2 moedinhas apenas. E aí Jesus diz assim: ela deu mais que todo mundo. Ela deu do que lhe faltava, enquanto os outros deram daquilo que lhes sobrava. Aí nós cristãos pensamos assim, ó, que coisa linda, que legal. Ela deu um pouquinho e valeu mais do que os outros deram. O que nós precisamos fazer, que é interessante, que eu aprendi estudando para trazer aqui hoje esse estudo, é que no meio judeu, essa história atinge uma dimensão que não atinge a nós cristãos. Por quê? Porque a viúva judia, ela não dá esmola, já que ela está inserida no grupo de fragilidade social. Então ela não pode, ela não deve, ela não tem como dar esmola. Porque quando ela fica viúva, ela não tem direito a nada que era do marido. Só os filhos. Vejam bem. Mas ela tem pelo Estado direito a sustento e proteção, que eles chamam de keturá. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então ela recebe o keturá até que ela se case de novo. Daí
ela ter que receber benefícios e não em dar benefícios. Então, quando se conta que ela deu esmola, imaginem vocês o furor que aquilo foi. Ela foi muito além daquilo que era esperado para uma viúva. Ela fez algo assim extraordinário. Não é o pobre que foi lá e deu uma esmola, foi uma viúva. Isso é muito, né? Preciso nem dizer. Por isso que ela tem esse destaque. A ação dela é destacada no Evangelho por causa disso. E ela doa e não faz nenhum alarde. E a questão aqui é não fazer alarde daquilo que nós realizamos, ok? Bom, daqui para frente, sim, Kardec vai trabalhar com as instruções do Espírito. Vamos falar agora de uma freira, a irmã Rosália. A irmã Rosália que assina, ela que assina a primeira mensagem psicografada dessa parte. Ela não é uma pessoa desconhecida, o nome dela é registrado na história. Ela viveu, gente, para fazer a caridade. Foi uma freira católica, pessoa muito importante nos bairros miseráveis de Paris. Ela diz que é preciso amar os outros, fazer caridade, ajudar os miseráveis. E ela diz que em sua última encarnação, ela ajudou mulheres miseráveis que arrastavam crianças, a quem tudo faltava. E ela nos diz também que não devemos destacar o mal proceder do nosso próximo. Não guardar mágoa das pessoas. Essas seriam virtudes que deveríamos trazer para as nossas vidas. E assim ninguém faz, tá? Então ela apresenta o perdão. Vamos lembrar do texto que Eugênio leu aqui na leitura sobre o perdão. Ela traz para nós o perdão como ferramenta da caridade moral. Ela traz para nós uma reflexão muito grande sobre tudo isso, dizendo que se nós tivéssemos ter noção da alegria, da felicidade que ela sentiu quando ela chegou lá do outro lado da vida e foi recebida com tanto amor e carinho por aqueles a quem ela beneficiou aqui na terra, se nós soubéssemos disso, nós amaríamos muito mais ao nosso próximo. Existia da parte dela, né, o desinteresse, e ela não esperava nada de ninguém. Daí ela chegar lá do outro lado e ter a alegria de experimentar a gratidão dos seus beneficiados. Que coisa linda isso! Lindo demais. Para a gente pensar nisso. Vamos amar ao nosso próximo. Agora nós vamos ter a mensagem de um espírito protetor. Ele não dá o nome dele. Ele vem nos dizer que a caridade pode ser feita sem dinheiro. Nós não temos dinheiro? Oremos pelo próximo que precisa. Oremos pelos pobres. Façamos uma prece. Ofereçamos a nossa presença auxiliando o que nos impede, irmão, de rogar a Deus para diminuir o sofrimento dos outros. Esse espírito benfeitor pergunta isso para nós. O que nos impede? Nós temos muitas oportunidades de fazer o bem. Muitas. Uma oração pode ser feita no silêncio do nosso quarto. Pode ser feita no nosso silêncio com Deus. Eis aí a máxima desse capítulo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É preciso que despertemos para as oportunidades que a vida nos dá. No trabalho, na nossa conversa com alguém, alguém que nos atende ou alguém que nós atendemos em diversas situações da vida. Deus, a gente não sabe quantas oportunidades a vida nos concede para que sejamos úteis,
sem precisar tirar nem um tostão dos nossos bolsos. Esse capítulo, aos poucos, vai desmistificando a necessidade que temos de fazer o bem, que temos de fazer a caridade, que para fazer isso nós precisamos ter um trabalhão enorme, precisamos revirar meio mundo, né? Podemos fazer muitas coisas de maneira mais sincera. Agora, nós vamos ter uma mensagem belíssima de Adolfo, o bispo de Argel, mostrando para nós uma coisa muito interessante que a gente talvez não observe. Se a gente parar para observar, nós vamos ver que nesse capítulo 13, nós temos vários personagens da igreja. Já vimos a irmã Rosália, estamos vendo agora o bispo de Argel, daqui a pouquinho vamos ver São Vicente de Paulo. Sem saber se esses espíritos protetores e benfeitores que não se nomeiam são da igreja também, né? Então, todos eles que são da igreja trazem para nós mensagens bastante elevadas. Nós temos, no caso aqui, que saber das relações verdadeiras que existem entre as religiões. Pensem bem, isso é muito bonito, porque a doutrina espírita, ela vem se apresentar, mas ela não joga as outras religiões para escanteio. Ela vem e diz que a moral do Cristo é excelente e que todos os que foram bons, independente da doutrina que eles professam, a que eles pertenceram, também são espíritos superiores lá no mundo espiritual, né? Não há exclusividade para as almas que se encontram em condições superiores. O bispo nos diz que nós temos uma riqueza nas mãos, temos a oportunidade de fazer o bem, pede que pensemos no que podemos fazer pelo nosso próximo. Diz para aproveitarmos e não deixarmos as oportunidades que surgem para nós se perderem. Ele diz para nós como é maravilhoso fazer o bem, como a gente se sente bem. Quando a gente faz alguma coisa para o próximo, a gente se sente muito bem, não é? Essa é a mensagem que ele nos deixa. O bispo de Argel traz para nós, mostra para nós que nós temos uma capacidade muito grande de ação. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Palavras de Jesus. Por que o bispo trouxe essa frase? Essa frase é do sermão profético, né? Ele traz isso para a nossa lembrança, destacando que é através desse instrumento que a sociedade evolui, que nós, então, nos preocupemos com o nosso semelhante. Não há como nós construirmos uma sociedade mais fraterna quando não desenvolvemos esse sentimento coletivo. Nós não avançaremos numa sociedade que é exclusivista. Ele nos diz que a caridade é o germe da transformação moral. Olha que coisa séria, que coisa importante. Há aqueles que dizem assim: ó, eu não disponho de nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar. Como já foi dito aqui, pode orar. Pode orar. Uma prece pelos desencarnados, pelos encarnados que têm ideias suicidas, né? Uma prece por todos que padecem, que estão em processos depressivos, pelos lares que estão em desalinho, né? E problemas de diversas ordens, irmãos. A prece alivia sim, alivia muito. A oração é uma coisa poderosíssima. Nós não nos damos conta de como é a oração feita de coração, com fé, porque a fé tem poder transformador,
como essa oração vai aliviar aqueles a quem nós estamos dirigindo essa oração. Então, depois de tratar da questão da prece, esse espírito avança para outro aspecto moral, que é a caridade pela palavra. Dar um encorajamento àqueles, por exemplo, que estão velhos, aqueles que dizem, já estou perto de morrer, eu não posso fazer mais nada, eu não tenho condição de fazer nada, eu estou muito velho, né? Aí é preciso que a gente chegue e dê assim, um encorajamento a essas pessoas, não é? Que a gente fale da imortalidade da alma, que a gente motive essas pessoas para a vida. É muito importante que se faça isso. O conversar ou falar, olhando aqueles que são velhos, no caso nós estamos falando aqui, e que podem ser assistidos, eles podem ser assistidos, isso é muito importante. E também as crianças. Vamos lá e vamos para um lado e vamos para o outro. As crianças também precisam do nosso encorajamento. Aconselhar crianças com bons conselhos também é forma de caridade moral. Tá, irmão? Então vejam só como vão se abrindo as possibilidades de como a gente pode agir. Muita coisa a gente pode fazer. E na questão das crianças, esse espírito protetor diz para nós falarmos assim com elas. Abre aspas. Olha, não se esqueçam que Deus olha por todos nós, tá? Então, é para saber, sim, todos nós sabemos, que Deus está observando todas as suas criaturas. Ele assim, né? Ele destaca o valor da oração e diz que às vezes nós, olha só que coisa séria, nós obstruímos para nós mesmos a consciência. Então que nós também oremos por nós, irmãos. Nós precisamos orar por nós. Que nós também façamos as nossas reflexões. Bom, agora a gente vai ver uma mensagem muito linda, uma mensagem assim, típica de um espírito superior, que é São Vicente de Paulo. Ela é muito forte, essa mensagem. E ela já começa assim: sede bons e caridosos. Nós não nos elevaremos espiritualmente sem amar o próximo. Isso está na chave do cristianismo. Vicente de Paulo volta ao tempo que se conecta com Jesus, e é assim que tem que ser. Nós também precisamos voltar no tempo, nos conectar com Jesus. Temos o Evangelho, onde estão as palavras para que nós possamos nos conectar com Ele. Então, irmãos, por que nós desprezamos os conhecimentos que Jesus nos trouxe, se esses conhecimentos são a chave para a nossa felicidade? Se nós temos um roteiro, por que não usamos esse roteiro? Vicente de Paulo quer que entendamos os aspectos morais que o texto dele tem, que o Evangelho todo tem. Ele pede que tenhamos, sim, mais atenção para as lições morais que o Evangelho nos traz. Esse é o foco, porque é ali que estão as grandes instruções que deveríamos buscar. Ele diz que as lições de Jesus seriam suficientes para que demandássemos as regiões do infinito. Ele nos diz assim, que se nós quiséssemos, abre aspas, bastaria a ajuda de Deus e da nossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente, atenção, irmãos, as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Nossos corações não são meigos, não são bons, não são doces. Então,
nós somos o resultado desse processo de resistência à palavra de Jesus. Ou seja, veio uma mensagem que nos dava a chave para a libertação e nós não quisemos usá-la. Daí, como meu olho é fechado, meu coração é indócil, ele manda outra mensagem exatamente para nos sensibilizar, porque a mensagem de Jesus, pura e simples como foi, não foi suficiente para nós. Nós não conseguimos desenvolver o dom de entender a grandeza dos conhecimentos espirituais. Aí São Vicente de Paulo vai destacar a caridade como ponto fundamental dessa questão. E isso é uma tônica da personalidade dele, né? Porque ele era de fato a caridade em pessoa. É muito comum nós vermos aí nas igrejas católicas asilos, orfanatos com o nome São Vicente de Paulo, né? Porque essa era a ênfase das atividades de socorro aos que padecem. E eu achei interessante trazer para vocês o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque lá nós vamos encontrar o mesmo São Vicente de Paulo, nas questões 888 e 888A, que ele vai falar da esmola. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a beneficência, e no Livro dos Espíritos, ele vai tratar da questão relacionada à esmola. E é interessante, então, nós entendermos por que São Vicente de Paulo é convidado, dentre essa pleiade de espíritos que ajudaram Kardec a escrever o Livro dos Espíritos, por que ele é convidado para falar sobre beneficência e sobre esmola? É porque quando ele esteve encarnado, ele criou obras sociais belíssimas, obras sociais para os condenados, obras sociais e muitos outros tipos de trabalhos beneficentes. Então ele tem o respaldo da vivência, ele viveu a caridade para nos falar sobre a beneficência e sobre a esmola. Na questão 888, lá do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: o que se deve pensar da esmola? São Vicente de Paulo respondeu isso aqui, ó. O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Veja bem, vamos pensar naquele que pede esmola. O que São Vicente de Paulo está falando aqui? Ele se embrutece. Uma sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça deve prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Quantas vezes nós humilhamos esses fracos, esses pedintes? São nossos irmãos, filhos de Deus como nós, irmãos do nosso Cristo. Então ele pergunta na questão 888A assim: então reprovais a esmola? E Kardec diz que não é a esmola que é reprovável, mas é a maneira pela qual habitualmente essa esmola é dada. E na mesma resposta, que é a 888A, ele diz que a verdadeira caridade é sempre boa, benevolente, gentil e não age com altivez. A resposta é enorme. Vou resumir um pouquinho aqui, porque ele coloca a relação que deve haver entre dois seres humanos. Eu devo oferecer. Essa palavra oferecer é a senha diante da necessidade do outro. Gente, nós não fazemos isso. A gente espera o outro que nos vê. Então, que não esperemos que o outro nos peça. Porque pedir exige do outro humilhar-se. Mas nós devemos oferecer a dádiva para que o outro se sinta acolhido. Ele chega, pede:
Poxa, uma palavrinha, 2, 3 segundos. Ô meu irmão, está precisando de ajuda mesmo? Então, eis a caridade essencial, de que também nos fala Emmanuel. Não dá para trazer tudo, infelizmente, mas é maravilhoso quando a gente estuda, quando a gente lê. Então, gente, é quando eu vou até o outro. Não foi assim? Não foi isso que fez Jesus? Ele não nos procurou, ele não veio à terra, encarnou, ele nos procurou. Ele ofereceu para nós o que nós estamos fazendo vista grossa. E aí, São Vicente de Paulo continua desenvolvendo e dizendo como nós deveríamos ser, o que deveríamos fazer. E ele lança, irmãos, a seguinte frase, abre aspas, olha que interessante. São Vicente de Paulo diz isso aqui: não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm pudor de suas obras. Mas ele gostaria muito que nós nos debruçássemos em cima disso. Muito lindo. O próximo texto, vocês conhecem a prece de Cáritas. Todo mundo aqui conhece a prece de Cáritas. O próximo texto é Cáritas, né? Que quer dizer, Cáritas é uma palavra latina, para nós é caridade. E ela se intitula, a Cáritas, nós vamos ver já quem é, a Cáritas se intitula Eu sou a caridade. Ela diz assim. Então é a prece da caridade que nós conhecemos. E o espírito que se chama caridade, mas que na verdade se chama Irene, ela foi uma jovem martirizada, né? Ela foi martirizada na fogueira no ano 305, quando havia perseguição aos cristãos e o imperador era Diocleciano, que foi um imperador tremendamente mau. Então o próprio Allan Kardec traz essa informação para nós sobre a Irene, que está lá no livro dos Espíritos, na Revista Espírita, de 1862, na página 52. Se vocês tiverem interesse de conhecer, saber mais sobre Cáritas, né, que é Irene, só procurar lá. Então, Irene, ou Cáritas, faz para nós duas mensagens nesse capítulo 13. Vocês vão lá, vão ver Cáritas, depois tem de novo Cáritas. Numa, ela diz que dá umas voltas por aí, que ela vê como é que anda a humanidade, que está sofrendo, né? E ela tenta nos sensibilizar para que a gente não seja tão indiferente a elas e que a gente procure socorrer aqueles que padecem. Então, na primeira mensagem dela, ela não vai nos dizer o que a gente vai fazer. Que ela diz assim, isso fica ao livre-arbítrio de cada um. Mas na segunda mensagem, ela trabalha a questão da esmola. Aí ela vai dizer para nós o que ela não disse na primeira mensagem. Ou seja, ela vai nos dar receitas de como nós devemos agir. Ela diz que a esmola é esmola, caridade é caridade. E como é que a gente vai diferenciar uma da outra? É muito fácil. A caridade liga o benfeitor ao seu beneficiário. Então vai haver vínculo entre os dois. A esmola não. Nós damos o dinheiro, damos a moeda e o outro vai embora. E acabou. Isso é esmola. Então ela fala de trabalhos assistenciais, de mulheres reunidas, fazendo roupinhas para as crianças usarem no inverno. Ela começa a dar dica do que nós podemos fazer. E fala também do socorro espiritual que nós vamos receber. Pede que nos organizemos, pede que tentemos descobrir o sofrimento que existe perto de nós, né? Então ela nos diz, a caridade é suave e merece que se a pratique. Bom, a doutrina espírita é enfática nas questões que dizem respeito ao comportamento humano.
e destaca o que nós precisamos para nos desenvolver enquanto homens aqui na Terra. Bom, agora nós temos bem resumidamente a mensagem de João, que vem nos falar da necessidade de dividirmos o que temos, de nos preocuparmos com aqueles que são pobres. Vocês estão observando que todas as mensagens, elas têm o mesmo foco, elas levam tudo ao mesmo lugar? Então, ele diz que a gente tem que se sensibilizar com a dor do outro, temos que ter empatia, que não podemos nos sentir confortáveis com o sofrimento que nos rodeia. E às vezes eu fico pensando, como é que eu posso me deitar, dormir um sono tranquilo, sabendo que tem tanto sofrimento por aí? Eu acho que é o caso da oração. É a hora de orar, pedir a Deus que ajude a essas pessoas e acalme os nossos corações. Bem, gente, depois uma mensagem muito bonita, intitulada A Piedade, que é assinada por Michel. E diz que a piedade, ela é precursora da caridade. Então, você tem a piedade, daí você vai ser caridoso, né? Para se fazer caridade, é preciso que a gente se aquiete nos outros, porque se isso não acontecer, a gente não vai enxergar o outro. E nos diz também que devemos temer a indiferença para com o outro, para com as dores do nosso semelhante. Ser indiferente à dor do outro, irmãos, é um sinal muito grande da nossa inferioridade. E ainda que não estejamos exercendo a caridade de maneira explícita, nítida, pelo menos que a gente perceba que existe em torno de nós sofrimento. Mesmo que você não faça nada. Mas percebe que tem muito sofrimento no nosso desejo. E o último texto que eu trago do livro é chamado Os Órfãos. E aqui a mensagem é pesada, muito forte. Vou destacar o seguinte trecho. Abre aspas. Essa mensagem eu falei, né? Os órfãos. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Então, não foi para criar orfanatos que Deus permitiu que houvesse órfãos nesse mundo. Então, para sermos pais, significa o quê? Acolher esses órfãos no seio das nossas famílias. E essa mensagem termina dizendo que nós devemos fazer o bem de maneira doce, não de maneira que vá ofender a esse próximo, que a gente não magoe o coração deles. Porque, irmãos, se a pessoa pudesse saber, nós pudéssemos saber que se elas não precisassem de nós, se elas não precisassem pedir, se a doença e a privação não esperassem por elas lá no casebre onde elas moram, elas jamais nos pediriam alguma coisa. Se elas pedem, é porque elas necessitam. Então, que a gente se esforce para fazer o bem. E aí vai o pensamento de Buda. Buda disse assim: quando fazemos a caridade, trabalhamos por nós mesmos. Então, no fundo, quando eu cuido do outro, eu cuido de mim. Então, terminadas as mensagens, e já fechando, no item 19, tem uma coisa que eu não podia deixar de trazer, que é os benefícios pagos com a ingratidão. Como, às vezes, a gente acha que o outro é ingrato conosco, né? Então, esse item fala daquela necessidade que a gente tem de não desistir do próximo. Não vamos desistir do outro. Quando não desistimos das pessoas, podemos até nem recolher o resultado daquilo que nós fazemos. Mas o benefício, irmãos, ele nunca se perde. E aquele que procura recompensa na terra, não vai encontrá-la no céu. Então é importante que percebamos que
que o bem que a gente faz e que não tem recompensa é fruto do processo doloroso, e é doloroso a gente viver e não ter recompensa daquilo que nós fazemos aqui na terra. Então, muitos de nós sofremos, e sofremos bastante, por não sermos recompensados com o bem que fazemos. Poxa, eu fiz isso para fulano, olha, né? Vamos pensar nisso. Tem que tirar isso de nós. A gente não pode sofrer com isso. Então, irmãos, eu vou terminar com a última frase do item 19 desse livro, e que ela fique, para que a gente possa refletir muito sobre tudo que a gente ouviu aqui hoje. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a intensidade das relações que ligam uns aos outros seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a caridade e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegarmos até Ele. Meus irmãos, eu agradeço muito por vocês terem me ouvido, pela paciência. Peço a bênção de Deus Pai para todos nós, e que Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, nos traga a paz dele para todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.